Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir que coloque o texto da meditação desta noite, que encontra-se em Esdras capítulo 7, versículos 10, e nós talvez possamos ler todos juntos. É possível colocar aí? Esdras 7, 10. Se não for, a gente lê daqui mesmo. Me avisa quando puserem aí. Chegou lá? Muito bem, vamos ler todos juntos? Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Amém. Podemos sentar, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Saudamos a todos aí com a paz de Jesus, o nosso Salvador. Que bom encontrar vocês mais uma vez. Eu já me sinto da casa aqui, o meu caro pastor Marcos Galdino. Já pode me dar a carteirinha de membro. Certo, ele? Já estou aí, sou um membro desgarrado, que estou viajando o tempo todo. Ontem nós tratamos aqui sobre Tito, as marcas de liderança de Tito, um líder fiel e operoso. Aqui é uma reunião para líderes. Hoje nós vamos tratar sobre a liderança necessária para que a igreja cresça. Liderança para o crescimento da igreja. Porque a igreja tem que crescer. Uma igreja que não cresce é uma tragédia. Porque Jesus não dá para a gente uma ordem para o fracasso. E Ele mandou a gente fazer discípulos, plural. Fabricar discípulo, fazer discípulo, alguém que anda nas mesmas pegadas da gente. Então, se às vezes a igreja não está crescendo, tem algum problema. Às vezes é líderes, determinados tipos de líderes que a igreja não está tendo. Às vezes é desobediência, às vezes é pecado, às vezes é negligência. Mas o propósito de Jesus é claro. É que a igreja se espalhe e vá para todas as nações, que ela cresça aqui, ali e acolá. E Ele não dá uma tarefa para a gente, para brincar com a gente, para que a gente decida se quer ou não quer que ela aconteça, ou se ela vai ser ou não bem-sucedida. Ele é vitorioso, é Jesus. E é interessante que a gente encontra alguns livros na Bíblia, que são livros tipicamente livros de liderança, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Novo, vocês viram ontem um livro de Tito, livro de liderança, partes de 1 Pedro, partes de 1 Coríntios. Claramente são partes da Bíblia escritas para tratar sobre líderes. No Antigo Testamento, você tem o livro de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, hoje na nossa Bíblia cristã protestante, eles são divididos. Tem o livro de Esdras e tem o livro de Neemias. Mas na Bíblia dos judeus não, na Bíblia hebraica não. É um livro só. Esdras e Neemias. Quem é que dividiu e criou dois livros? Foi um dos pais da igreja, um dos santos da igreja no passado, chamado Orígenes. Ele era um bispo da igreja de Alexandria. E no 3º século ele disse, não, vamos dividir esse livro que é muito longo em dois. E ele criou então, o texto é o mesmo, é só a maneira como é feito, entende? Não tirou um pedaço da Bíblia, ele apenas dividiu, como são duas pessoas em destaque, ele dividiu o livro em dois. E a primeira relação canônica, relação dos livros da Bíblia, do Antigo Testamento, publicadas oficialmente pela igreja, foi uma versão chamada Vulgata Latina, na virada do 2º século para o 3º século, que existe até hoje. E nela já estava a divisão, porque Orígenes era um dos bispos da igreja, e disse, vamos dividir esse livro no meio, porque um fala muito de Esdras,
e o outro fala de Neemias. Um fala muito da reconstrução do muro, do templo, outro fala da reconstrução dos muros. Para facilitar o ensino, ele dividiu. Mas, na verdade, é um livro só. E a pergunta que a gente faz é: quando é que a história descrita nesses dois livros acontece? Porque hoje nós estamos trabalhando aqui, meditando, sobre um texto que foi vivido 2.500 anos atrás. O que estava acontecendo quando Esdras e Neemias, este livro, que hoje são divididos em dois, foi escrito? Nabucodonosor, no 6º século a.C., 538 a.C., viu o Império Mesopotâmico, ou o Império Babilônico, desaparecer com a invasão, o Império Babilônico é no Iraque, com a invasão dos iranianos, os persas, que são vizinhos e brigam até hoje. Eles invadiram debaixo de um rei chamado Ciro, que foi o primeiro grande rei do Império Persa, ou Império Iraniano, se você quiser usar a linguagem de hoje. Então, o texto desta noite encontra-se vivenciado num período há 2.530 anos atrás. Um período onde o mundo estava conhecendo um novo império impressionante. Porque enquanto o Império Babilônico ia do Iraque até o Egito, passando pelos rios Eufrates, rio Tigres, pelo o que é hoje a Síria, parte da Turquia, parte da Síria, não, da Turquia não, parte da Síria, Líbano, descendo por Israel, chegando até o Egito, o reino persa conquistou toda a terra do Império Mesopotâmico, mas expandiu na direita do mapa até a Índia, ao ponto de que os imperadores eram conhecidos, o apelido deles era, por exemplo, Rei Ciro, o senhor de todos os países, de todos os domínios, como eles chamavam, da terra. Era um império fortíssimo. Aonde era a capital desse império? Era numa cidade que existe até hoje no Irã, chamado Suzan, na parte norte do Irã. E um império que teve uma influência judaica muito grande. Pelo menos 2 profetas ministraram naquele período, Ageu e Zacarias, no período do Império Persa. Pelo menos alguns personagens da Bíblia ministraram naquela região. Por exemplo, a rainha Esther, ela foi casada com o 3º rei deste império. Foi o rei Ciro, o rei Dario, e veio um rei chamado Xerxes. Xerxes I, Xerxes Grande. Quem assistiu aquele filme Os 300, viu a invasão da Grécia. Foi esse o marido da Esther que invadiu a Grécia. E havia o outro Mardoqueu, o Mordecai, tinha grande influência ali, naquela região. Por isso é que quando o Império Persa foi estabelecido, ele se desenvolveu, ele ficou tão amigo dos judeus. E por isso os 3 elementos que aparecem aqui nesses 2 livros, os 3 líderes, Zorobabel, Esdras e Neemias, todos vieram de dentro do Império Persa. Nenhum deles estava em Israel. Estavam todos lá e eram pessoas chaves. Por quê? Porque eles passaram a ser influentes num reinado do 4º rei, chamado Artaxerxes. E era filho de Xerxes. Quem era a mãe de Artaxerxes? Esther. Porque era a rainha não se sabe se era a mãe literal, mas era a rainha preferida do rei, do harém do rei. Então eles tinham uma boa disposição em relação aos judeus. Por isso que liberaram os judeus para voltarem para a sua terra. O que é que acontece nesse período? Nesse período acontecem dois retornos a Israel. O primeiro deles foi no 1º ano do rei Ciro, nos diz o livro de Esdras, capítulo 1. O rei Ciro tomou posse no 1º ano, ele liberou um indivíduo chamado Zorobabel. Zorobabel é um nome persa que quer dizer semente de Babel. Ele vivia na região de Babilônia.
no Iraque, ele liberou o Zorobabel para voltar a Israel, Jerusalém, e reconstruir o templo. Com ele foram 42 mil pessoas. 70 anos depois, já passado o reinado, os 18 anos de reinado de Ciro, o reinado de Dario e o reinado de Xerxes, 70 anos depois, um segundo grupo de judeus saiu daquela região, já não mais do Iraque, mas do Irã, de Suzã, liderados por um indivíduo muito importante no império, que era um copeiro. O copeiro que tomava conta da copa, ele era importante porque ele tinha que ser de extrema confiança do imperador, porque o imperador não bebia e não comia se o copeiro não comesse antes e bebesse antes. Porque se estivesse envenenado, que morra o copeiro, não eu. E então ele era de extrema confiança, e Neemias era o copeiro do rei. E com Neemias sai muita gente. Enquanto com Esdras não teve nenhum soldado com Esdras, foi só o povo de Israel levando os utensílios do templo para a reconstrução do templo. Com Neemias foram soldados, foi uma cavalaria, foi um regimento para protegê-lo a partir do Irã até chegar em Jerusalém. Então esse é o contexto do que acontece no período de 70 anos que acabamos de sintetizar para todos nós aqui. Período de muita reconstrução, período de recomeço, período de crescimento em Israel, porque todos nós sabemos que Jerusalém estava destruída. Os babilônicos, os mesopotâmicos chegaram em Jerusalém e destruíram tudo e até roubaram os utensílios do templo, tudo que tinha de ouro, de prata do templo, e trouxeram para Babilônia. Tanto é que se você ler Esdras capítulo 1, você vai ver que uma das coisas que o rei Ciro fez com Zorobabel, quando ele e Belsazar, os dois que subiram inicialmente para Jerusalém, foi no almoxarifado, estava tudo anotado o que tinha sido trazido, e ele devolveu tudo para eles, para levarem de volta. Está escrito lá, tudo que foi tirado foi devolvido, para levar de volta ao templo. Então, nesse período de 70 anos, era um período de redescoberta, de crescimento, de avivamento em Israel. Era um retorno, porque tudo estava derrubado por Nabucodonosor. Então a pergunta para a gente hoje aqui, estamos tratando de liderança, e o texto fala de 3 líderes. Já que foi um período de tanta reconstrução, de tanta expansão, de tanta bênção, tanta proteção, tanto crescimento, a pergunta que a gente faz é, para a nossa meditação, humanamente falando, que tipos de líderes precisamos nós ter para manter a nossa ADSA viva, dinâmica e vitoriosa? Não é uma pergunta importante? Que tipos de líderes são necessários aqui para que a nossa ADSA continue viva, dinâmica e vitoriosa? Há 3 líderes nesses textos de Esdras e Neemias. O primeiro deles é Zorobabel, cujo nome significa semente da Babilônia. O cara era governador, ele entendia muito bem de administração, ele era o governador de uma das províncias do Império Persa, nos diz a Bíblia. Era um homem da instituição, ele entendia muito bem as coisas por dentro da igreja, ele sabia como vamos usar o nome igreja para ficar fácil da gente entender, a administração daqueles dias, ele entendia as dinâmicas da instituição em si. Ele era a pessoa certa para a reconstrução do templo. Então ele era um reformista. O templo estava todo destruído, ele não podia aceitar que continuasse daquela maneira. Aí a pergunta que a gente faz é, hoje, aplicando a gente hoje aqui, há algum papel nosso como líderes para a manutenção de um prédio, de uma igreja? Será que continua sendo válido para cada um de nós? Porque há uma tendência hoje em dia no cristianismo, de desvalorizar a existência de patrimônio, de instituição e de estrutura. A resposta é que claramente há um papel
para a existência do que nós comumente chamamos de igreja, ou prédio, ou templo. Porque a evidência de uma estrutura física, que tem o nome de uma igreja, como a nossa ADSA, por exemplo, ela dá garantia para a vizinhança e para o povo de estabilidade, de pertencimento e identidade. Essa é uma das primeiras coisas maravilhosas da gente ter uma estrutura. E para a manutenção disso aí, tem que ter líderes que são reformistas, que ele vê alguma coisa em decadência, ele vai lá e ajuda a estabilizar. Você está entendendo? Porque se tudo for aventura, não tem lugar de parada, é tudo dinâmico demais, não tem uma estabilidade, a vida fica muito confusa. Todos nós vivemos num mundo muito complicado. O mundo é muito tenso, muda demais. Nós temos que ter um certo sentido de ritual, de presença, de estabilidade, para a gente poder se sentir confortável. Já pensou se cada domingo você fosse se reunir num lugar diferente? E todo domingo tivesse que ser diferente? A gente enlouquecia. Tem que ter alguma coisa diferente. Você cria quase uma seita, quase uma fabricação dos atos de Deus. Nós precisamos na igreja de um ambiente onde os Abraões têm o seu lugar, os mais antigos podem contar para a gente o que Deus tem feito no passado, onde aqui é um lugar de tranquilidade, onde os filhos se reúnem, onde os netos se reúnem, onde a família come junto, adora junto. Não precisa, porque isso dá a ideia de que nós não estamos aqui na aventura, nós estamos aqui para ficar. É aqui o nosso lugar. Segundo, a estrutura, nós precisamos de líderes que sejam especializados em mantê-la. A estrutura, nós estamos tratando aqui de igreja, sempre, quando você diz assim, é uma igreja, ela sempre no imaginário popular, sempre é associada a um espaço. Eu duvido que se você estiver num pequeno grupo, você chame alguém para ir na igreja, eles pensam no pequeno grupo. Eles pensam imediatamente no lugar onde você está hoje, não é assim ou não? É uma igreja que está construída ali. Mesmo nós do movimento, que somos aderentes do movimento celular, a gente entende isso. A gente entende que o prédio, ele traz uma identidade. No linguajar popular, aparece lá na igreja. Ninguém convida, mesmo no nosso movimento celular, ninguém convida, aparece lá no prédio. Vai na igreja, porque o povo entende aquilo como igreja. Eu posso lhe garantir que quando a gente convida alguém, eles não estão pensando num piquenique, não estão pensando numa comunhão, não estão pensando no almoço. Quando você diz, quer ir na igreja? Eles imediatamente ligam com o espaço que você é o líder. Então nós precisamos que ali seja um lugar agradável, lugar limpo, lugar bom. Precisamos reconstruir as paredes que estão caindo. Precisamos tratar com dignidade aquele lugar. E terceiro, a existência de espaços físicos com cruzes e nomes de igreja maximiza a visibilidade na comunidade. E por que pode ter um boteco e não pode ter uma igreja? Por que pode ter uma Magazine Luiza que anda em crise financeira e não pode ter uma igreja? Por quê? Porque a presença nossa magnifica. Ela é como uma lupa que magnifica a presença da igreja. O grão de mostarda tem que crescer, tem que virar uma árvore frondosa. A igreja pequenininha, de alguns metros quadrados só que você tem que se expandir, tem que ser maximizada ali. Agora, isso só acontece quando líderes usados por Deus, abençoados por Deus, levam o povo a produzir e a crescer, e a igreja se torna relevante na sua vizinhança. Quando um amigo meu, Dr. Van Engen, uma vez ele foi a Pittsburgh, nos Estados Unidos, e uma das igrejas mais importantes na história dos Estados Unidos, uma igreja presbiteriana, é lá em Pittsburgh. E ele parou, ele disse, eu quero medir a relevância da igreja. E ele parou na esquina da igreja.
uma igreja que participou da Revolução Americana. E ele parou na esquina da igreja e ele perguntou às pessoas: escuta, vocês sabem onde é a igreja presbiteriana? Ele estava na calçada da igreja. Você tem noção? Ninguém sabia. A igreja estava ali, mas não estava ali. Porque esse é o outro lado da história. Não é só a gente construir um templo. Se você usa essa linguagem, é esse templo ter relevância, fazer a diferença na comunidade. O povo sente falta dela. Até que alguém falou, depois de várias pessoas que ele perguntou, alguém falou: ô meu senhor, o senhor está na calçada da igreja. Mas o povo morando na cidade, aquela era uma igreja completamente indiferente para eles. Era o templo de Jerusalém arrebentado. Ninguém estava nem aí. Quando eu estava estudando lá na Califórnia, houve uma revolução na Califórnia, tocaram fogo em muita gente, mataram muita gente na década de 90. E havia um aluno na nossa classe, que era um mexicano, que tinha uma igreja no centro de Los Angeles. E foi uma coisa horrível, porque teve mais de 1000 casas e prédios que queimaram. Os coreanos pegavam fuzis e ficavam atirando nas pessoas. Lembra daquela revolta que teve lá, muitos anos atrás? Lá em Los Angeles, e todos nós preocupados com o Miguel, que era o pastor daquela igreja. Ele tinha a igrejinha dele lá no centro de Los Angeles, no bairro Latino. Ele morava no andar de cima, e do lado da igreja, outra portinha que ele tinha era a bicicletaria dele, onde ele consertava a bicicleta. E ele fazia um PhD com a gente, e o Miguel não chegou. E todo mundo: meu Deus, o que será que aconteceu com o Miguel? E marcamos uma reunião dos alunos para orar por Los Angeles. E todo mundo: o Miguel vai vir ou não vai? O Miguel vai vir ou não vai? Porque tocaram fogo na igreja dele, que era também a casa e o negócio dele. De repente chegou o Miguel. E a gente começa a conversar, o Miguel começa a chorar, chora. E aí a gente tentando consolar o Miguel, o grupo de alunos. E Miguel não chora, tal. Queimaram sua igreja, queimaram sua casa, a gente ajuda a reconstruir. Ele falou: vocês não estão entendendo. Eu não estou chorando porque queimaram minha igreja, minha casa, meu negócio. Eu falei: então por que é que você está chorando? Porque quando chegou a notícia que tinham queimado a minha casa, ontem à noite, eu passei a noite inteira perguntando a Deus e a mim mesmo se depois que a chama apagasse, a vizinhança ia sentir falta da gente. Então não é a gente ter um templo em si. A gente tem que ter os líderes que sabem cuidar bem dele lá. A questão é: a vizinhança sente falta da gente se a gente sair? Nós temos relevância ali. O erro de Zorobabel e sua equipe foi apenas o erro de querer construir um monumento. E aí, monumento por monumento, o cemitério está cheio deles. Os nossos espaços, que a gente chama de igreja, tem que ser fonte de vida. Tem que produzir transformação na comunidade onde a gente está, ao ponto de que, se a gente resolver sair de lá, a população nos cerca e diz: daqui você não sai, daqui ninguém nos tira. É assim. É isso que se chama relevância. Relevância é sempre aos olhos do outro. Se a gente resolver sair, eu só conheço um caso no Brasil, em que um pastor lá em Óleo, aqui no perto de São João da Boa Vista, comunicou para a população da cidade que ia sair, e a população da cidade cercou a igreja para não deixar ele embora. Esse aí conquistou a cidade, porque a igreja não era apenas um lugar de culto, mas a igreja era um lugar de vida, da vida da comunidade. Está entendendo? Então a gente tem a comunidade, a gente reconstrói, e a gente constrói, e a única coisa que a gente faz é ter um culto nela, e o resto fechado, quando há tantas necessidades ao redor da igreja que a gente pode servir. É um espaço, a ONU falou que os espaços mais inúteis do mundo, mais mal usados, são as mesquitas e as igrejas. E a gente tem, elas gastam a nota preta, põe bancada, põe pintura, põe tudo, para funcionar algumas horas por semana. Então,
Coitado do Zorobabel, cara. Vai lá, faz um isso. Mas ele era governador, o que ele sabia era administrar. Ele tinha boas intenções. Ele fez uma obra muito, inicialmente muito bonita, mas interessante. Nunca produziu mudança. Deus teve que mandar um outro reformista lá, que foi Esdras. 2 profetas, para você ter ideia, era para construir o templo em 2 anos, levou 17 e não terminou. Por quê? É porque quando, mais cedo ou mais tarde, o povo cansa quando você só fala em tijolo, quando você só fala em dinheiro, quando você só fala em pedra, em espaço. Fica mundanizado, fica acomodado, fica um negócio muito mecânico, porque não tem vida. Você está entendendo? Quando Esdras chega lá em Jerusalém, já 17 anos depois, não, na verdade ele chegou lá 50 anos depois, já passaram-se 3 reis. Quando ele chega 50 anos depois, o templo não estava pronto. E os sacerdotes e os levitas, sabe onde é que eles estavam? Tinham casado com a mulherada ímpia e estavam levando suas vidas, que vai caindo no descrédito. Quando é fonte de vida, se torna indispensável. A igreja é muito mais do que um prédio. Se ele vier a ser destruído, quando ele é relevante, a igreja continua. Olhe, meu amigo Bispo Kitonga, lá no Quênia, ele é uma maravilha, ele é um pentecostal daqueles que vai escorregando no óleo, entendeu? Eu fui na igreja dele, cara, eu estava lá, 15 mil pessoas, a igreja é de lata, ela tem 1 metro de tijolo, o resto é lata, senta 15 mil pessoas, são os únicos banheiros com água tratada para banho e para tomar, em toda a favela de 450 mil habitantes, na periferia de Nairobi. Então faz fila para tomar banho na igreja, porque não tem nada, a pobreza é muito grande. E estou eu lá, fui pregar na igreja dele, o culto começou às 10 horas da manhã, era 2 da tarde e não tinha terminado, eu pedi guarida. Eu sei que coisa vai, aquela igreja, chega um momento lá que eu tradicionalzão, fiquei muito constrangido, porque chega um momento, primeiro a banda vai tocar, ela começa a cantar na língua de lá, todo mundo muito formalmente, primeira música, depois a moça tirou o sapato lá, e a turma tirou o sapato, e começou aquele estilo africano, que eu disse, meu Deus, e aí vem as irmãzinhas do circo de oração que lá tem, todos botaram o braço um no outro, começaram a dançar na frente da igreja, de um lado a outro. Mal elas sentaram os homens, e eu olhando aquilo ali, e meio sem ritmo, e ficava assim, sabe, aquela dança do pinguim, e olhando, e aí depois os homens, depois os jovens, as crianças, não tinha mais ninguém, ele falou, doutor Dantas, agora é nossa vez. Eu falei, o quê? Eu vou lá? Falou, ele botou o braço aqui, me puxou, ele é mais alto do que eu, lá vou eu dançar na frente da igreja, cara. Ele e eu, nunca fiquei tão constrangido. Mas ele plantou 2.500 igrejas, chama-se Redeemer Gospel Church. E aí uma das igrejas lá em Mombasa, no setor muçulmano, foi queimada. Os muçulmanos tocaram fogo na igreja, perto da Somália. E aí eu liguei para ele e falei, e aí bispo, como é que está? Tocaram fogo na sua igreja? Ele falou, tocaram fogo no meu templo. Aí eu falei, e agora? E a igreja? Ele falou, a igreja está cada vez melhor. Porque lá faz muito calor. Então agora a gente se reúne debaixo das árvores. Entendeu? Quer dizer, quando você entende isso, o que Zorobabel não entendeu, a gente entende que o propósito é utilitário, é para ser bênção para a comunidade, ser bênção para o outro, e estabelecer a presença da igreja. Se vier a destruir, se vier a complicar, é irrelevante, porque a igreja não é pedra. A gente convencionou chamar, ela é mais do que isso, ela é o povo de Deus. Mas nós precisamos de líderes nesta área em particular. Faz sentido ou não?
Aqui no Brasil, em 1901, uma igreja batista em Niterói foi totalmente queimada pelos inimigos do Evangelho. E aí, em 1917, o pastor Manuel Avelino de Souza assumiu o pastorado da igreja já reconstruída. Ela existe até hoje, em Niterói, perto da praia. E aí ele estava lá e ele escreveu um hino maravilhoso, que diz assim: temos por lutas passado, muitas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos vida, perdão, graça e salvação. Sim, Deus é por nós, quem será contra nós? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, proclamar nosso Senhor, louvar e exaltar. Olha que coisa linda. Quer dizer, a igreja está até lá, o que nós chamamos de igreja está até lá hoje. Teve seu lugar, virou marca da história, é uma bênção. Hoje o Pascoal Piragini é o pastor lá, mas a igreja é mais do que isso. Mas ela se estabelece no imaginário da pessoa pelo espaço que você tem. Tem que ser bênção. A gente tem que perguntar: como é que eu posso usar esse espaço que eu chamo de igreja, os meus templos, para que a comunidade seja abençoada? Porque se você ama, a resposta de amor vem, e as pessoas terminam na igreja. Amém até aqui ou não? Então nós precisamos de líderes que são ótimos administradores nisto aí. Mas com a visão correta, de que ali é um instrumento, não é um objetivo. Segundo o líder reformador, que a coisa estava feia, vai bem até aqui? Segundo o livro reformador, é Esdras, que a gente leu o texto aí hoje. Observa a diferença: enquanto Zorobabel veio para construir tijolo e pedra, reconstruir um templo e não conseguiu, porque o povo cansa se for só pensar em prédio. Tem que ter vida, tem que ter novo nascimento, tem que ter conversão, entende? A igreja tem que se encher de gente. Como o povo cansou, nunca terminou. Para terminar, teve que ter Esdras lá. O texto que a gente leu diz: olha a diferença. Zorobabel veio para construir o templo. 50 anos depois, a Bíblia diz que Esdras veio, porque ele dispôs seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor, obediência, e para ensinar a lei do Senhor para os outros. Aí é gente. Você não ensina a lei do Senhor para pedra. Se nós queremos uma igreja vibrante, a gente tem que entender que tudo que a gente vai construindo tem que se encher de gente. Tem que lotar de gente ao ponto que a gente precisa de mais, porque Jesus mandou fazer assim. A gente tem que buscar, conhecer, nós líderes, temos que buscar a lei do Senhor, conhecê-la, temos que ser povo de obediência para inspirar os outros, e temos que, a tempo e a fora de tempo, ensinar para outros. Os templos que a gente tem atestam a presença da igreja, mas gente dentro dos templos atestam o poder do Evangelho. Igreja vazia é igualmente vazia, é oficina da maldade. Tem que, o povo, olha, aqueles crentes da Atos ali, era um espaçozinho, uma portinha, mas esse povo é operoso, eles abençoaram a nossa vizinhança, eles ajudaram o pessoal aqui com cesta básica, eles cuidaram das pessoas, eles visitaram, eles pregaram, eles viveram o amor. Olha o terrenão que eles têm agora aí construindo, cheio de gente. Porque se a padaria vira, se a quitanda vira padaria, se a farmáciazinha vira uma grande drogaria, se tudo cresce, por que a igreja tem que ser diferente? Temos que ir para frente. Esdras, diferentemente de Zorobabel, ele era um reformista do coração. O templo estava em desuso, o povo se havia corrompido, estava se casando, os sacerdotes se casando com mulheres ímpias, os levitas da mesma maneira. E ele chega para o rei e diz: rei, quebra o galho aí, deixa eu ir. E o rei falou: você vai, mas com você vai esse homem aí chamado Neemias, que está com o rosto triste, que é meu copeiro. E vocês vão com minha carta
imperial, dizendo vocês vão, e obrigando tudo que é governador de província daqui até lá a proteger vocês, que a jornada é perigosa. E além do mais, eu vou mandar meus cavaleiros, vou mandar minhas tropas, e vou mandar um decreto que quem tem floresta lá dê também árvore, madeira, para vocês fazerem o que vocês quiserem fazer lá, e reconstruir o que vocês têm que reconstruir. Esse episódio, ninguém dormiu ainda não, gente? Esse episódio de Esdras assemelha-se muito ao vivido pelo rei Josias e o sumo sacerdote Ilquias. Lembra no Antigo Testamento? 100 anos antes, em 640, Josias se tornou rei de Judá. Ele tinha 8 anos de idade. Ele reinou em Judá por 31 anos e morreu aos 39 anos. O templo estava lá em Jerusalém. Não havia sido destruído por Nabucodonosor ainda. É o reinado de Josias. Estava lá. Mas aí a turma resolveu fazer uma faxina naquele tempo e encontrou um livro. Quando abriu o livro, era o livro da lei. E eles levaram ao rei Josias. O rei Josias começou a ler. Falou, não é possível que tinha um tesouro aqui e a gente não sabia. Eles tinham o templo, mas não tinha palavra. Era uma reforma parcial. O que eles tinham era aparência, faltava a essência. E o rei decretou jejum. O rei decretou jejum. Falou com Ilquias e falou, nós temos que rasgar nossas roupas, rapar nossa cabeça, jogar cinza ali e declarar um jejum nacional, porque nós esquecemos a palavra de Deus. E aí você vai lá e você descobre que o avivamento aconteceu, porque não há avivamento sem Bíblia. Avivamento sem Bíblia é emoção apenas, é agito. E eles então disseram, encontramos o livro da lei. Você já pensou que é possível uma igreja está toda bonitinha e faltar a essência? Faltou a palavra? Como é possível? Tem igreja por aí afora que é um agito, é uma coisa tremenda. O povo não tem uma lição de Bíblia, mas vai para casa dizendo foi uma bênção. Bênção de quê? Qual foi o alimento que teve? O pula-pula da estrela? Tem que ter a palavra. E a palavra estava escondida, perdida. E era isso que aconteceu ali. Esdras teve que ir lá para botar a coisa em ordem, porque ele intentou no seu coração conhecer a Bíblia, obedecer a Bíblia e ensinar a Bíblia. Aí o avivamento veio. Ele encontrou o templo reconstruído. O espaço estava ali, mas a vida não estava ali. A Bíblia diz que em Neemias 7, 63 e 64, que quando ele chegou lá, o Esdras, que era um escriba da lei, ele copiava a Bíblia, por isso que ele sabia a Bíblia, o Antigo Testamento. Ele diz, então está vazio o templo, deixa eu ver os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Ele foi no cartório, versículos 63 e 64. Me dá a lista de sacerdotes aí. O tabelião procurou a lista, não achou nenhum. Ele falou, mas não tem sacerdote aqui? Ele falou, era para ter, mas o texto da Bíblia diz, procuraram o seu registro nos livros da genealogia e não acharam, porque os sacerdotes estavam sendo considerados imundos para o sacerdócio. Sem Bíblia tudo complica, porque a gente é santificado na palavra, a tua palavra é a verdade. Então, se a gente quer uma igreja viva, a gente tem que ter um bom lugar para o povo se reunir, porque é a presença. Nós não estamos aqui por aventura, nós viemos para ficar, daqui não saio, daqui ninguém me tira, mas a gente tem que ser um povo que pauta a sua vida nas Escrituras e que queremos ter uma experiência espiritual com Jesus. Os historiadores dizem que a reforma de Esdras foi tão importante, tão fundamental, que até hoje é usada em Israel. Esdras era reconhecido por sua espiritualidade, foi tão importante isso aí, que de repente o povo chegou para Esdras e fez, Esdras, eu estou tão impressionado com você, líder da Assembleia de Deus de Santa Amaro lá de Jerusalém, eu estou tão impressionado com você, com a sua vida,
o seu comprometimento com o texto das Escrituras, você pode ler para a gente? Está escrito lá, capítulo 8, versos 1 a 3. Ele falou, mas com muito prazer. Mandou fazer um púlpito de madeira. E ele leu a Bíblia para o povo das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, e ninguém saía. E o povo ficou tudo em pé, em respeito à palavra de Deus. Leu da manhã até o meio-dia, depois até a noite, com o pessoal em pé, em sinal de respeito. E aí, quando ele cansou, no versículo 8, ele diz, agora venham os meus ajudantes. Continua, porque o povo começou a fazer tanta pergunta, a Bíblia foi aberta, é maravilha. Que aí ele diz, agora eu vou pedir aos meus ajudantes para ensinarem vocês, para que todos possam entender. Só aí o avivamento chegou. Avivamento, eu tenho visto, olha, eu vou pelo mundo inteiro, eu fico escandalizado, triste, porque o que a turma fala que é avivamento não é mais do que uma agitação de boa vontade. É uma manipulação do sentimento das pessoas. A gente aprende como líder, aquelas frases que a gente diz para animar, o culto está devagar, você fala, ô irmão, dá um glória a Deus aí, fica em pé, pula, e aí o povo se anima, porque você mexe com a adrenalina da turma e ela vai para casa dizendo, foi uma benção. Foi nada, não aprendeu nada. Porque o que segura a gente é a Bíblia, a palavra de Deus. Salmo 19, verso 7 a 11 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, aleluia. Os testemunhos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. Elas são mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. E por ela o teu servo é advertido, e a grande recompensa em obedecê-la. Avivamento chegou. Avivamento chegou. A Bíblia diz que quando o avivamento chegou, por causa da Bíblia na vida da igreja, quando o avivamento chegou, no dia seguinte o povo disse, ontem foi tão bom, dá para continuar? Eu dá, vamos fazer a festa dos tabernáculos. 7 dias de leitura da Bíblia, sem parar. 2 semanas depois, Neemias falou assim, está tão bom, o outro líder, vamos proclamar um jejum, um arrependimento e a confissão de pecados. No capítulo 9, a coisa continuou, versículo 3, e diz que todos se levantaram e Esdras levantou-se do seu lugar e começou a ler o livro da lei do Senhor, seu Deus, por 6 horas naquele dia. E no dia seguinte eles fizeram confissão e adoraram ao Senhor. E por causa disso, uma aliança com o Deus fiel foi estabelecida. Irmão, irmã, é o Espírito que, usando a palavra, Espírito Santo glorioso, nós que a gente pentecostal valoriza tanto, que usa a palavra para convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. E para levar a gente ao Calvário. Lembra aquele belo hino? Oh, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu lhe desceu, o seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua cruz. Como é que a gente sabe de tudo isso? Nas Escrituras, palavra de Deus. Para terminar, qual é o terceiro líder que a gente precisa na igreja? O primeiro é o Zorobabel, que é o que zela pelo patrimônio, porque tem um aspecto de estabilidade, permanência e presença. Segundo é aquele que é o reformador,
aquele que leva as pessoas ao pé de Cristo, pelas Escrituras. Foi na cruz que eu vi o meu Jesus. O terceiro é o indivíduo transformador. Se os dois primeiros eram reformadores, eles precisavam de Neemias, porque Neemias responde após a conversão: o que é que vai ser de mim? Porque tem igreja que acha que quando você batiza uma pessoa na vida da igreja, e ela agora é crente, acabou a nossa tarefa. Que nada, só começou. Que aqui é onde a coisa complica. O que eu vou fazer depois da conversão até a minha morte? O que é que eu vou fazer? Neemias responde. Porque Neemias é o construtor. Ele viu uma brecha, ele enchia. Ele botou o povo junto: vamos produzir, vamos trabalhar, vamos melhorar a nossa cidade, vamos melhorar o nosso país. Ele era madrugada, não tinha muita gente acordada, ele chamou 2 ou 3 com ele, falou: vamos dar uma olhada. Ele montou num cavalo, falou: vou passear por aqui e ver a desgraça. Ele procurou conhecer o que estava acontecendo e as necessidades ao seu redor. Passo seguinte foi, ele chamou as famílias e disse: olha, eu andei, conheci, eu sei do que eu estou falando, a cidade está assim, está precisando disso, quem vai trabalhar? Aí você lê a descrição das famílias reconstruindo tudo, porque é o líder que sabe aonde deve ir, é o construtor, é o indivíduo que pega o crente e faz caminhar para frente para ser uma bênção, A gente foi salvo para as boas obras. A Bíblia diz: olha, assim porém, agora brilhe a vossa luz diante dos homens, para que pelas suas boas obras, para que glorifique o Pai que está no céu. Nós temos que ser o celeiro da bondade e da boa vontade entre os homens, meus irmãos. Nós hoje somos 40% de cristãos evangélicos no Brasil. Nós temos que ter 40% de professores, 40% de advogado, 40% de engenheiro, 40% de político, 40% de militar, 40% de faxineiro, 40% de tudo, de policial. Nós temos, porque senão, como é que a luz se difunde? Enquanto o reformador Zorobabel e Esdras era o sal da terra, quer dizer, eles tiveram que entrar ali e reformar o indivíduo de dentro para fora. Trabalhou lá dentro, mas eles tiveram que vir de fora para dentro para anunciar. Neemias é a luz do mundo que ele ensina para a gente. Agora que eu sou de Deus, o que é que espera de mim? Ele espera que eu seja a luz do mundo. O que é que isso quer dizer? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele falou: ele quer que eu trabalhe ao meu redor e ele quer que eu caminhe adiante onde eu for, semeando para outros. Não tem jeito. Agora, para que desse certo e ele pudesse ser um transformador na vizinhança, na cidade, a cidade de São Paulo, se os crentes resolvessem sair daqui, elas tinham que entrar num desespero. Era suicídio coletivo, de tanto desespero na cidade, sentindo a falta da gente. É isso. O cristão é esta luz no meio do mundo tenebroso. Não tem jeito. Então a gente é salvo por Deus, não é para nos deliciar na salvação que é nos dada em Cristo Jesus. A gente vive ela aqui agora, mas vai viver na plenitude no futuro. A gente vive hoje em segurança, vai viver na experiência no futuro. Não, isso é o começo. A gente é chamado por Deus para ser luzeiros neste mundo tenebroso. Neemias procurou conhecer a situação ao seu redor. Líder, saiba muito bem onde você está servindo, vê o que é que está acontecendo, faça as perguntas certas. Quem é o meu povo que eu estou servindo aqui? Esse povo qual é o nível de desemprego, qual é o nível de suicídio, qual é o nível de violência, qual é o nível de educação, e tenta responder às necessidades do seu povo. Segundo, Neemias se fez acercar de pessoas que criam como ele cria. Porque o descrente não tem lugar para caminhar com você, porque não acredita como você. Tinha uns caras lá chamados Tobias, Sambalá e Gesem. Esses não tinham parte no que Deus ia fazer. Se acompanhe de gente que crê como você crê, que vai ser um apoio para você. O atrapalhador não pertence no seu time. Tinha lá 12 discípulos com Cristo, mas Jesus só levava para a intimidade Pedro, Tiago e João. Jairo chegou para Jesus em Marcos capítulo 4, disse: minha filha está morrendo. Jesus falou: vamos embora.
No caminho chegou a notícia, sua filha morreu. Todo mundo falou, entrou pelo cano, morreu, acabou. Chegou lá na casa dela, Jesus só chamou Pedro, Tiago e João para ir lá dentro. Só levou para dentro da sala para ver o milagre quem acreditava no milagre. Quem acreditava no milagre. Então se acompanhe com gente que acredita como você acredita. Vamos transformar São Paulo, meu povo. Vamos transformar a região onde você está. Vamos ser mais do que um lugar de culto. É a vida da igreja. Por fim, enquanto reformista, Zorobabel e Esdras trabalhou para trazer todo mundo junto na coinonia, na fé, Neemias vai adiante e estabelece a visão. Ele, no meio dos escombros da cidade, ele falou, vamos mudar isso aqui tudo. E reconstruiu tudo. E todo mundo foi com ele. Como é que nós terminamos? Igreja cheia como as nossas, o que não falta é gente nas igrejas. Elas têm que se refletir quando o cara sai da igreja, cara. E numa transformação da sociedade. Não tem cabimento. O lugar brasileiro onde tem mais crente é a Baixada Fluminense, onde tem mais tranqueiragem. Tem alguma coisa. Agora criar a Associação Evangélica dos Traficantes de Jesus. Onde é que nós vamos parar? Nós temos que ser sal e ser luz. Se não tivermos ativistas positivos do Evangelho, a gente vai ter ativistas de outros evangelhos. E a igreja vai virar apenas uma competidora social com outros. Nós existimos para ter os 3 líderes juntos. Nós queremos belos espaços que sirvam a comunidade e que transformem a comunidade, mas que encha a igreja de gente transformada por Jesus. O futuro é brilhante para essa denominação. Alguém já falou, denominação é do diabo. Eu falei, só se for a sua. Porque quando Deus criou Adão e Eva, a primeira coisa que ele disse para Adão foi, dê nome, denomine. Então a gente precisa de um ambiente de identidade, de pertencimento. Por isso que existem as denominações, para cuidar. Mas se elas se tornarem um fim em si mesmo, nós estamos liquidados. Elas são uma ferramenta para tornar Cristo conhecido na cidade de São Paulo e no Brasil. Assembleia de Deus, Santa Amaro, Adsa, o futuro é brilhante. O futuro é brilhante. Tornar-vos praticantes da palavra, cada vez mais, e não somente ouvintes, porque senão nos enganaremos a nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora, vamos terminar com chave de ouro? A banda está aí? Cadê? Vamos cantar, gente? Pastor Elias falou que queria cantar o 212. Qual é Quem o conhece o 212 aí? É o 198, cara. Não, você falou 212. 198 é... Não, você falou dá dó maior. Eu quero estar com Cristo. Ah, então vai, está muito baixo, está muito baixo. Aumente então esse negócio aí. Fique em pé aí para adorar. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus. Deus levará a milícia dos remidos, acharei lugar. Certa que a vitória
detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor, obra santa do Espírito. Esta causa é do Senhor.